Ok, pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, um grande prazer tê-los a bordo. E vamos iniciar mais um curso aqui de fraseologia de tráfego aéreo. É uma parceria, uma iniciativa, né, com a parceria da EBIANC, o Instituto Professor Calazans, produção e edição, canal piloto. Fraseologia de tráfego aéreo. É o curso que nós estamos iniciando e temos muito a conversar sobre esse assunto aqui. E eu vou só começar esse curso contando uma anedota muito interessante. No início de 1980, o secretário das Nações Unidas voou para o Irã para lidar com uma questão dos reféns. Estava tendo um incidente diplomático ali e esse secretário ele foi ali com a finalidade de resolver, solucionar esse problema e libertar os reféns. E tudo começou com duas palavras que ele não soube muito bem traduzir. Então, as duas palavras em questão, né, de toda a comunicação era compromisso. Ele tinha assumido o compromisso e estava lá como um mediador para resolver os problemas. Mas ele não soube traduzir as palavras corretamente e, ao invés de traduzir a ideia, ele traduziu a seguinte ideia: eu estou aqui como um intrometido para comprometer esse conflito. E logo em seguida, uma hora depois da transmissão da notícia, o carro desse diplomata estava sendo apedrejados por iranianos enfurecidos. Ou seja, nós tivemos aqui um incidente em que a comunicação ela não foi muito bem trabalhada e teve uma consequência aqui desastrosa. E dessa mesma maneira, né, nós podemos trazer o seguinte princípio, e nós vamos trabalhar muito com esse princípio e vamos repetir ao longo do nosso curso. Comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Tá? Esse aqui é um princípio da comunicação na área de marketing, principalmente, mas referindo-se à fraseologia de tráfego aéreo e à comunicação entre pilotos e controladores, esse princípio aqui ele é muito importante. É muito comum no dia a dia nós ouvimos pessoas falarem: puxa vida, não foi bem isso que eu quis dizer. O que você quis dizer pouco importa. Claro que importa, mas para fins de fraseologia de tráfego aéreo, o mais importante é o que o outro entende. O que é que o outro entendeu com aquilo que você quis dizer. E nós vamos ver que nós temos muitos acidentes aeronáuticos que tiveram como fatores contribuintes à comunicação. Então eu preciso saber o que é que eu vou dizer, como eu vou dizer, quais as palavras que eu vou utilizar para que o meu interlocutor entenda aquilo que eu quero dizer. Isso aí nós estamos estamos apontando um outro princípio muito importante na comunicação entre pilotos e controladores, que é o entendimento mútuo. Então, o que um controlador entende, o piloto também tem que entender. Essa característica a gente vai trabalhar muito bem. E aí eu chamo a atenção, né? O entendimento mútuo. Por quê? Então, nós temos aqui no Brasil muitos pilotos estrangeiros voando no Brasil. Tá? Então, o nosso curso de fraseologia de tráfego aéreo, composto de 3 módulos, ele vai ter essa finalidade. Como é que os pilotos estrangeiros voando no Brasil, eles vão ter um entendimento mútuo, ou seja, o mesmo entendimento que o piloto tem em relação às comunicações, tem também o controlador. E também nós, na preparação de pilotos que voam no exterior. Então, os pilotos brasileiros voando no exterior, eles precisam também ter um bom conhecimento do que é comunicação, do que é fraseologia de tráfego aéreo, para que haja um entendimento mútuo. É possível, sim, ter um entendimento mútuo internacional, padronizado, uniformizado, desde que se tenha conhecimento de princípios e fundamentos da fraseologia de tráfego aéreo. Ok? Então, palavras que matam. Nós temos aqui, né? A título de exemplo, nós vamos estudar todos esses casos ao longo do nosso curso. Então nós temos o caso Tenerife, ocorreu 27 de março de 1983, morreram 583 pessoas. 25 anos depois, praticamente lá na Itália, nós tivemos um acidente conhecido como Linate, 110 pessoas morreram. Avianca,
né? Avianca 052, 73 pessoas morreram. E assim vai. Todos esses acidentes tiveram como fatores contribuintes a fraseologia. Então nós temos aqui, só para mostrar, mais de 1.000 pessoas que morreram em acidentes aéreos provocados tendo como um dos fatores contribuintes a comunicação. E nós temos visto isso aqui, né, é um breve relato de alguns acidentes, tá? Mas tem muito mais incidentes na história da aviação, até mesmo com vítimas fatais, onde teve como consequência a morte. Então, palavras que matam. Então, nós temos aqui, ó, mais recentemente no Brasil, o voo 907 Lex, ocorrido em setembro de 2006, onde tivemos também a morte de 154 pessoas. O que tem de comum entre esses dois acidentes aqui, os demais também, mas nós temos aqui Tenerife e o 907, praticamente aí nós temos aí 30 anos de distância. Mas uma coisa bem interessante entre esses dois acidentes, que aqui em Tenerife, na época, nós tínhamos duas aeronaves modernas, né? O maior acidente da aviação ocorreu por causa de fraseologia, tendo um dos fatores contribuintes, e também duas aeronaves moderníssimas à época. E o maior acidente mesmo da aviação, as aeronaves nem estavam voando. Então, o maior acidente da aviação foi com duas aeronaves no solo, né? E por causa de fraseologia. 30 anos depois, nós tivemos aqui um Gol, né? o voo 907, um Boeing 737, com 30 dias de vida, novíssimo um avião. E nós tivemos aqui o Legs também, um avião com 15 dias de vida. Ou seja, nós temos aqui esses dois acidentes que nós temos em comum. Tecnologia relacionada ao avião, uma aviônica altamente avançada, mas nós temos aí problemas de fraseologia. Ou seja, o fator humano, no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo, não acompanhou o desenvolvimento tecnológico aplicado à aviação. Então, o que adianta nós termos aí uma aviação bem desenvolvida em termos de tecnologia, quando o ser humano não alcançou e está longe ainda de alcançar esse avanço. E, por incrível que pareça, nós tivemos esses problemas, né, com aeronaves moderníssimas e pessoal, né, despreparado no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo. Então, palavras que matam. E existe um estudo na NASA, mostrando que 80% de incidentes de conflito de tráfego aéreo são causados por causa de fraseologia. Então, 80% de conflito de tráfego aéreo causados por fraseologia. E aí nós fazemos a seguinte pergunta, diante de todo esse contexto. Por que não se estuda a fraseologia de tráfego aéreo? Essa é a pergunta. Principalmente quando se trata de Brasil. Então, nós sabemos que o piloto ele não tem essa matéria exigida pelas agências reguladoras. Então, o piloto, ele aprende fraseologia de tráfego aéreo na marra, no dia a dia, e aí que está o problema. Então, no Brasil não existe hoje um plano sistematizado de ensino de fraseologia de tráfego aéreo. E nós vamos ver aqui, nesse módulo e nos módulos seguintes, que muitos pilotos aprendem na marra, no dia a dia, aprendem voando, e muitos pilotos aprendem erradamente, equivocadamente. Tá? E aí nós temos alguns problemas sérios que ainda não são resolvidos. E mesmo para os controladores de tráfego aéreo, que na Escola de Especialistas da Aeronáutica, tanto no Instituto de Controle de Espaço Aéreo, onde há a formação de controladores de tráfego aéreo, há a matéria, há o curso de fraseologia de tráfego aéreo, nós entendemos que ainda é ineficaz, ineficiente para o fim que se destina. Então nós temos um tráfego aéreo bem interessante no Brasil, no que se refere ao tráfego aéreo internacional, e nós vamos mostrar que ainda os controladores de tráfego aéreo precisam ter um up aí, né? Precisa melhorar muito no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo, ok? E eu vou dar aqui um exemplo muito interessante do que é fraseologia. Nós poderíamos perguntar o que é fraseologia. Vamos supor que eu tenho aqui uma aeronave que sai aqui desse terminal, dessa área, e por hipótese, né, ela vá taxiar e decolar desse ponto aqui. A pergunta que eu faço é a seguinte: recebendo do controlador de tráfego aéreo essa instrução, taxi to hold point, né, runway 09,
por exemplo. Então, autorizado a ir até o ponto de espera da pista 09. Vamos supor que a pista 09 seja essa aqui. A pergunta que eu faço é a seguinte: tendo recebido essa autorização, a aeronave está autorizada a cruzar tantas pistas de pouso e decolagem, pistas de táxi, quanto necessário? Ou ela já está automaticamente autorizada a cruzar todas essas pistas? Ou, para cada pista, ela terá que ter uma autorização adicional, tá? E nós poderíamos ter várias respostas em relação a isso. Mas é interessante que, segundo a regra do FAA até 2010, uma aeronave recebendo esta instrução, ela poderia sim cruzar todas as pistas, tanto de táxi quanto de decolagem, até o ponto de espera, se ela não fosse limitada, se ela não fosse restringida. A mesma frase, segundo a regra da OACI, a aeronave não estaria autorizada a cruzar todas as pistas. Para cada cruzamento de pista, ela teria que ter uma autorização complementar. Olha só que interessante. A mesma frase tem duas aplicações. Na verdade, a mesma frase tinha duas aplicações. Na regra FAA, ela poderia ir até o ponto de espera. Na regra OACI, ela não ensejaria autorização completa. Então nós estamos falando de fraseologia de tráfego aéreo e nós já começamos a entender. Fraseologia de tráfego aéreo não é o estudo da frase. Então esta frase aqui, ela representa um regulamento. Hoje, tá, essas duas regras se igualaram, tanto da FAA quanto da OACI. Nós temos um artigo no site do professor Calazans, onde eu explico como que se deu essa mudança. Então, nos Estados Unidos, devido a muitos conflitos, eles acharam por bem unificar a regra FAA da mesma forma da regra da ICAO. Então, estou dando um exemplo aqui do que é fraseologia. Fraseologia é o estudo das regras de tráfego aéreo através das frases. Uma frase, ela exterioriza todo um procedimento. Olha só, essa mesma frase, ela exterioriza um procedimento na FAA até 2010, que era diferente da regra da OACI. Então é isso que nós vamos estudar no nosso curso. Para que nós possamos estudar o curso de fraseologia, para que o piloto possa, ou também o controlador de tráfego aéreo possa ter um entendimento completo do que é fraseologia, nós precisamos estudar radiotelefonia, tá? E nós não sabemos, né, por que radiotelefonia não é estudada no Brasil. Ainda que se estude fraseologia, um ou outro curso estuda fraseologia, mas o estudo de radiotelefonia não é dado. Em países sérios, que não é o caso do Brasil, a radiotelefonia precede o estudo da fraseologia de tráfego aéreo. Então não se estuda fraseologia de tráfego aéreo sem estudar radiotelefonia. E nós vamos estudar radiotelefonia nesse nosso curso aqui dentro dos 3 módulos. Então precisa estudar regras de tráfego aéreo. E aqui tem um probleminha aqui que eu preciso enfatizar. Não temos nada contra professores de inglês da aula de fraseologia, mas a aula de fraseologia não é aula de inglês. Inglês, o idioma inglês, na verdade, é a ferramenta da fraseologia internacional. Como nós vimos no exemplo, fraseologia ela é o estudo dos procedimentos, do regulamento através das frases. Então, se um professor de inglês não souber as regras, ele não precisa ser um piloto. O ideal é que fosse um piloto ou um controlador de tráfego aéreo. Mas, tá, se ele não conhecer as regras, ele não tem condições de dar aula de fraseologia de tráfego aéreo. Então, nós vamos ver ao longo do nosso estudo que as regras são diferentes de países para países, principalmente quando estudarmos o próximo módulo, que é glossário comentado. Então, nós vamos ver que há necessidade de conhecer regras de tráfego aéreo para nós discutirmos, debatermos e estudarmos fraseologia de tráfego aéreo. Então, desconhecer radiotelefonia e regras de tráfego aéreo não tem como estudar fraseologia de tráfego aéreo. E também inglês técnico, né? A gente vai ver aqui, principalmente no glossário comentado, que é o próximo módulo, nós vamos ver a necessidade, a importância de ter o inglês técnico dentro da
fraseologia de tráfego aéreo. E aí, nós vamos discorrer sobre os documentos internacionais ligados à fraseologia. Então nós vamos ver o documento 9432, o documento 4444, a MCA 116, que é o Manual do Comando Aeronáutico, que se refere à fraseologia, o anexo 10, volume 2, e vamos discutir ainda outros documentos. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem como nós aprendermos fraseologia se não estudarmos esses documentos. E aí eu faço a seguinte pergunta, qual piloto no Brasil estudou este documento? Quais controladores de tráfego aéreo estudaram esses documentos? Então não há como, talvez tenha estudado MCA 116, né, que é o antigo capítulo 15 da ICA 112. Então a ICA 112 foi desmembrada em 3 partes, e uma das partes, que era o capítulo 15, o último capítulo, ele foi desenvolvido num único manual. Okay? Então esse talvez tenhamos estudado, mas os demais que são essenciais não. Então no nosso curso de fraseologia de tráfego aéreo nós vamos percorrer esses documentos dentro de exemplos reais e assim por diante. E olha só que interessante aqui, nós vamos trabalhar mais tranquilamente em aulas posteriores, mas houve um acidente no Brasil, né? 2006, estou me referindo ao Gol, o voo 1907 e o Legacy, que colidiram nos céus brasileiro no dia em setembro de 2006. Tudo bem, e ali houve um problema de fraseologia, tá? E interessante que para apurar a conduta do controlador de tráfego aéreo, tá? O CENIPA, ao fazer a investigação, ele fez referência ao documento 4444, que é um documento, né, que nós vamos ver qual é a sua aplicação dentro da fraseologia, mas é um documento que fala sobre os procedimentos para o serviço de navegação aérea. E interessante que o NTSB, né, ele participou dessa investigação como ouvinte, vamos dizer assim, e ele fez a seguinte comparação. De acordo com o CENIPA, o documento ICA 112 é substancialmente a mesma coisa que o documento 4444. O que ele quer dizer é uma coisa muito interessante, que ao analisar a conduta do controlador de tráfego aéreo no que se refere à fraseologia, o CENIPA teve também por base o documento 4444. E aí é interessante porque esse documento ele é pouco ou nada estudada por brasileiros. E aí nós precisamos entender que muitas das nossas condutas no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo pode ser apurada baseada em documentos nacionais e também documentos internacionais, como foi o caso aqui. Daí a importância de nós estudarmos fraseologia de tráfego aéreo, analisando também os documentos internacionais. Lembrando que aqueles documentos que nós vamos ver bem detalhadamente em aulas futuras, eles são importantíssimos e você pode ter a sua conduta apurada mediante esses documentos internacionais, tá ok? E aí como vai se dar o nosso curso para que nós possamos alcançar um entendimento completo da fraseologia de tráfego aéreo? Então nós vamos ver nesse módulo, hoje nós estamos iniciando nessa aula introdutória, princípios e fundamentos da fraseologia. Então nós vamos ver quais são os princípios. Então não adianta estudar fraseologia sem saber quais são os princípios, né? Então nós vamos ver que a fraseologia precisa ser concisa. O que é concisão? Concisão é falar muito utilizando poucas palavras. Então a fraseologia de tráfego aéreo ela foi criada de tal modo de alcançar esse princípio, esse fundamento. Então nós vamos ver como é que se trabalha para alcançar esse entendimento, tá? E depois, o segundo módulo, muito interessante, que é o glossário comentado. Então a gente vai ver que existem algumas expressões que são bem trabalhadas no documento 4444, que não são trabalhadas em documentos nacionais. Tá? Então você que vai voar para o exterior, como é que nós trabalhamos com esses termos? Né? Então a gente vai ver o que é expedite, a diferença do expedite, que é acelerar, tá? Para uma ação, uma manobra imediata, immediately, por exemplo. Então existe uma diferença. E qual é essa diferença e quais são as suas consequências? Isso não é trabalhado dentro da fraseologia nacional, da MCA 116. Então nós precisamos trabalhar, explicar o que significa cada
palavra, cada termo, cada expressão, lembrando, né, nós já enfatizamos isso e vamos trabalhar. Fraseologia, né, não é o estudo da frase. Para nós, fraseologia é estudo de procedimentos e aplicação das regras de tráfego aéreo. Então, o que é fraseologia? Fraseologia é a exteriorização das regras de tráfego aéreo. Diante de uma determinada frase, o que é que o piloto deve fazer? Então, nós não temos esse estudo formalizado dessa maneira em regulamento nacional. Tá ok? E a fraseologia propriamente dita, que é o terceiro módulo, tá? E aí nesse terceiro módulo nós vamos fazer um voo desde o acionamento até o pouso, desde o acionamento do aeródromo de partida até o pouso no aeródromo de destino, onde nós vamos percorrer todas as fases do voo e explicando a fraseologia, como é que se aciona o motor, como que é que entra em contato com os órgãos de controle, como é que se faz a subida, o voo de cruzeiro, descida, ponto de alta descida, ou seja, a fraseologia propriamente dita, nós vamos percorrer todo o voo, todas as fases do voo, mostrando qual é a fraseologia portuguesa e a fraseologia inglesa aplicada ao caso, em caso normal, caso anormal e também o caso de emergência. De tal modo que quando cumprirmos, né, todos esses três modos, você vai ter um conhecimento bem consolidado no que se refere a fraseologia de tráfego aéreo. Sendo você controlador de tráfego aéreo, terá condições de trabalhar tranquilamente atendendo voos internacionais. E se você for piloto, terá tranquilidade de voar para países exteriores, entendendo a dinâmica e principalmente a diferença da fraseologia brasileira e da fraseologia internacional. Esses são os princípios que nós vamos percorrer, tá? A concisão, a precisão, a correção e a assertividade. Na realidade, são princípios da comunicação que nós aplicamos dentro da fraseologia de tráfego aéreo. Não tem como nós partirmos para o treinamento de fraseologia de tráfego aéreo sem conhecer esses princípios. É muito comum um piloto, aluno, às vezes vão diretamente para os finalmente, querendo já travar aí e treinar a comunicação entre piloto e controlador de tráfego aéreo. Nós vamos ver que não é possível que isso aconteça se nós não estudarmos primeiramente o primeiro módulo, que são princípios e fundamentos, e também não estudarmos o glossário comentado. Então, vamos entender isso aqui, conhecer os documentos, a sua aplicação, para chegarmos no estudo legal. Tá ok? Princípios e fundamentos da fraseologia, gramática, vamos falar um pouquinho sobre a gramática, tá ok? Então, nós temos artigos no nosso site, no nosso livro de fraseologia de tráfego aéreo também, isso está bem explicado. Mas nós precisamos conhecer os verbos modais, a gente vai ver uma coisa muito interessante, os tempos verbais. Eu dou aqui um exemplo de um incidente ocorrido no Brasil, quando o piloto, o controlador de tráfego aéreo usou esse termo e qual foi a consequência da utilização, da má utilização do tempo verbal. Então, no nosso caso aqui, nós não vamos dar aula dos verbos modais, nem de todos os tempos verbais, né? E aqui eu até recomendo para quem quiser. Existe um outro curso também promovido pelo Instituto Professor Carlos Anza Bianchi, que chama Gramática Comentada. Na realidade, você pode, se quiser, fazer só esse módulo, mas esse módulo de Gramática Comentada faz parte do nosso curso da ICAO, também promovido pela Bianchi. E lá, sim, nós fazemos um estudo bem profundo dos tempos verbais aplicado à fraseologia de tráfego aéreo e à comunicação entre pilotos e controladores. Mas nós vamos ver como é que os tempos verbais, modais e outras situações tiveram consequências desastrosas. O que nós queremos dizer é o seguinte: o piloto ou controlador de tráfego aéreo, ele não pode se resumir apenas à fraseologia de tráfego aéreo, tá? Querendo saber a dinâmica da comunicação entre piloto e controlador, a necessidade que ele tenha um conhecimento sólido de todo o assunto, toda a matéria, e principalmente gramática, ligado ao idioma inglês, tá ok? Nós tivemos aqui um acidente, tá? Nós vamos trabalhar com ele mais para frente, mas é o Avianca 052, ocorrido em janeiro de 1990 em Nova York, quando uma aeronave ela decola da Colômbia e vai até aos Estados Unidos, no aeroporto John Kennedy. E a aeronave estava em emergência, tá?
E o comandante falou para o copiloto: "Tell them we are in emergency." Diga a eles, né? Diga aos controladores de tráfego aéreo que nós estamos em emergência, tá? O que você falaria para os controladores de tráfego aéreo, tá? Então, se você fosse o copiloto, o comandante fala, dá para você essa instrução: diga aos controladores que nós estamos em emergência. Né? O piloto usou essa frase: "We are running out of fuel." Tá? E por causa dessa frase, a aeronave caiu, né? Não foi devidamente assistida pelos controladores de tráfego aéreo, vindo a cair por falta de combustível e matando aí 73 pessoas. Então nós temos aqui um problema de comunicação. Tá? Interessante que houve um longo processo judicial em que os controladores de tráfego aéreo foram absolvidos, pois entenderam os juristas, juízes, promotores, que os controladores de tráfego aéreo prestaram o serviço devido diante das informações que eles receberam dos pilotos. Aí houve uma grande discussão no que se refere a essa expressão, no sentido da expressão. Tendo os controladores recebido a informação com essa frase, deveriam entender que a aeronave precisava de prioridade, a aeronave estava em emergência ou a aeronave estava em urgência. Tá? Então, sem entender glossário comentado, sem entender os princípios de fraseologia de tráfego aéreo, princípios e fundamentos, nós não chegamos a essa conclusão aqui não. Tá? Então nós vamos ver que essa frase, tecnicamente falando, em termos de fraseologia, ela não quer dizer nada, porque é uma frase, né, do uso coloquial, mas que tecnicamente os controladores não sabiam dizer se a aeronave precisava de assistência imediata, se ela precisava de prioridade, se ela estava em emergência ou em urgência. Lembrando que um dos princípios da fraseologia de tráfego aéreo é o mútuo entendimento. Então, o piloto quis dizer que estava em emergência utilizando essa frase, mas lembre-se que nós estamos trabalhando, controladores brasileiros, estamos trabalhando com pilotos das mais diversas nacionalidades. Você que é piloto poderá voar em vários países. Né? Cuidado, que uma determinada frase ela pode ter um entendimento diferente daquilo que você quer dizer. Nós entendemos melhor, nós já vimos que comunicação e fraseologia não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, se eu estou em emergência, qual é a frase que eu devo usar para que o controlador de tráfego aéreo entenda o que eu estou em emergência? Então, a responsabilidade da comunicação não pode ficar naquele que entende, e sim naquele que transmite. E para evitar múltiplo entendimento, foi criada a fraseologia de tráfego aéreo, e nesse caso aqui nós podemos adiantar que o piloto foi muito infeliz ao utilizar uma palavra coloquial que, em termos técnicos, tem nada a dizer. Se ele estava em emergência, deveria usar uma outra expressão que nós vamos explicar no nosso curso de fraseologia de tráfego aéreo. Então nós vamos ver isso no glossário comentado. Qual é a frase que ele deveria utilizar para que um procedimento fosse entendido pelo controlador de tráfego aéreo? Né? Uma frase que nós vamos ver qual é, o piloto transmitiria para o controlador de tráfego aéreo a frase. Então, running out of fuel e minimal fuel. Então, nós vamos estudar essa diferença aqui. Então, eu tenho aqui um inglês coloquial, usado no dia a dia, que eu estou com um carro faltando combustível, pode até ser. Mas se tratando de aviação, parece que nós temos outras expressões mais técnicas. E nós vamos ver o que quer dizer isso. Na realidade, nós poderíamos até já adiantar, uma vez que nós vamos estudar isso mais detalhadamente. Mas se o piloto, ao invés de utilizar essa expressão, tivesse usado essa, o controlador de tráfego aéreo teria dado ao piloto uma assistência diante da sua necessidade. Então a palavra técnica, isso nós vamos ver no glossário comentado, que o piloto deveria ter utilizado era essa, porque essa expressão tecnicamente não quer dizer nada. Essa expressão aqui tem um procedimento, tá, a ser realizado, tá, ok? Muito cuidado. Existe um entendimento internacional equivocado, infelizmente. Eu já tive a infelicidade, infelizmente, olha só, estou sendo redundante, tive a infelicidade de ver um professor dar uma aula diferenciando esses dois
termos, essas duas expressões, que minimal fuel quer dizer urgência e low fuel quer dizer emergência. Esse entendimento ele é equivocado. Se nós estudarmos as regras de tráfego aéreo internacionalmente falando, nós vamos ver que nenhuma regra, nenhum padrão estabelece essas duas diferenças dessa forma. E como é essa diferença, nós vamos estudar no nosso curso de glossário comentado. Ok? Outras diferenças muito interessantes, né? Road show-off, a título de exemplo, né? E road point. Brasileiro difícil não estuda essas duas frases, né? Essa aqui é uma, nós vamos estudar no nosso curso de glossário comentário, vamos que road show-off quer dizer uma instrução para que a aeronave realize uma determinada manobra que nós vamos estudar. E o road point é a posição, seria o ponto de espera. Então tem gente que não sabe a diferença. Aqui é a posição e aqui é uma instrução. Readback de hearback, tá? O readback, isso aqui é muito importante, foi problemas também relacionados ao voo 907 Legacy e muitos outros acidentes. E o hearback, tá? Isso aqui muito importante, no Brasil eu não vi ninguém fazer um estudo, um paralelo entre readback e hearback. Muito importante essas duas aqui, que pode trazer consequências desastrosas ao controlador de tráfego aéreo, principalmente responsabilidade. Então, no glossário comentado, nós vamos ver, estou dando exemplo aqui, no glossário comentado teremos muitas aulas, estudaremos muitos termos, fazendo a comparação entre Brasil, Estados Unidos e Europa em geral, tá ok? Alguma coisa, tá? Mais coisas que nós vamos estudar, né? Qual a diferença de maintain e standby? Isso aqui já foi objeto de estudo e a interpretação equivocada disso aqui foi também um dos fatores contribuintes de alguns acidentes. Expedite e immediately, né? Qual a diferença de expedite e immediately? Break e break. Lembrando que essas expressões, elas fazem parte do nosso vocabulário nacional, da MCA 116, e também do documentos internacionais. Então, break, tá? Isso aqui deveria ter no Brasil uma utilização muito importante. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando em um dos aeroportos mais movimentados do Brasil como controlador de tráfego aéreo e eu utilizei essa expressão ao tratar ali com as aeronaves para agilizar a comunicação. Quando eu fui repreendido, né, por uma autoridade dizendo que eu não poderia utilizar essas expressões porque elas não faziam parte na época da ICA 112. E nós discordamos, porque ainda que não faça parte da ICA 112 da época ou hoje, da MCA 116, ela faz parte do documento 9432 e também do documento 4444. Então, se o CENIPA já utilizou documentos internacionais para apurar a conduta do controlador de tráfego aéreo, entendemos que dentro do direito aeronáutico é totalmente admissível a utilização dessas expressões. Tá? Então eu poderia usar. O problema é que nós no Brasil nós não estudamos fraseologia de tráfego aéreo frente aos documentos internacionais. E você piloto ou você controlador de tráfego aéreo pode ter a sua conduta apurada diante de documentos internacionais, assim como o CENIPA já fez. Então nós vamos estudar isso aqui. A diferença entre esses dois termos aqui é interessantíssimo e a sua aplicação dentro do tráfego aéreo é muito importante. Ok? Vamos também fazer algumas comparações. Existem sim alguns procedimentos diferentes entre o ACI e FAA. Tá? Então, line-up and wait é o padrão do ACI quando eu falo para a aeronave alinhar e manter. Né? Então, ela está autorizada a alinhar e manter. Line-up and wait. Checks into position and hold. Isso aqui já é o padrão FAA. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós temos interesse também de trabalhar e preparar pilotos que voem para o exterior. Esse curso aqui não é um curso de TAI, Tráfego Aéreo Internacional, mas nós vamos trabalhar de tal modo de comparar as regras no Brasil e em outros países. Então você que é piloto, que queira voar para o exterior, você vai aprender algumas frases. Interessante que eu sempre faço essa ressalva, às vezes o piloto é nível 5, nível 6 no teste de CAL, e nós já falamos que o teste de CAL, para o fim que se destina, ele não é totalmente eficaz e nem eficiente, porque ele não
exige conhecimento de regras de tráfego aéreo. Então é bem possível que você tenha nível 5, nível 6 e não conheça a diferença entre essas duas expressões. Estou dando exemplo, teria muitas outras expressões. Às vezes o piloto, como já disse, é nível 6, isso não quer dizer que ele está preparado para voar internacionalmente. Aqui eu dou um exemplo dessas duas expressões, né? E só voltando aqui um pouquinho também, tá? O teste ICAO não vai exigir de você a diferença entre expedite e immediately. No entanto, dentro da fraseologia de tráfego aéreo, em se tratando de aplicação das regras de tráfego aéreo, isso aqui tem uma diferença muito importante, tá? Então, o nosso curso, ele vai dar a você essa dinâmica. No nosso curso, você vai aprender muito bem fraseologia de tráfego aéreo, vai ter um bom entendimento de tráfego aéreo internacional, embora esse curso não te homologue para o tráfego aéreo internacional, você vai aprender fraseologia, onde vou dar esse pitáculo. E também nós vamos desenvolver esse curso de tal maneira que você terá condições de travar uma boa conversação no teste ICAO e alcançar um bom êxito ali também, ok? E aí nós temos um problema no Brasil, tá? Muito diferente da fraseologia no exterior. Lembrando, enfatizando que no Brasil a fraseologia de tráfego aéreo não é objeto de estudo e nem de avaliação na banca da ANAC. É um grande problema que nós temos no Brasil, tá? Mas nós temos um problema no Brasil que a fraseologia é exemplificativa. Então, nós vamos ver às vezes, mínimo fuel, combustível mínimo. Então, eu tenho exemplos, né? Tenho tradução, mas eu não tenho a explicação do termo mínimo fuel, por exemplo, que nós vamos ver. O que significa mínimo fuel? Quando um piloto ele adentra o espaço aéreo brasileiro, uma aeronave estrangeira, e fala mínimo fuel, o que quer dizer esse mínimo fuel? A fraseologia brasileira não dá essa explicação, nem nesse termo, nem em outros. Então, o mínimo fuel ele expressa, exterioriza um procedimento que tanto o piloto quanto o controlador de tráfego aéreo deve ter. Então nós vamos trabalhar com a fraseologia de forma a explicar. Então a fraseologia é, repito, deficiente por não ser explicativa. Qual a diferença de expedite, né, para immediately? Se eu falar clear to take off expediting, é a mesma coisa de take off immediately? Nós vamos ver que existe uma diferença fundamental. Quando o piloto estrangeiro ele ouve essas duas expressões que são diferentes, ele tem um procedimento diferente. E uma dessas duas expressões que nós vamos explicar em nossos cursos representa perigo, está afetando a segurança. E quando é que isso acontece? Nós vamos estudar isso aí e explicar. Então a fraseologia estrangeira, ela explica, quando você utilizar expedite, o piloto deverá prosseguir dessa maneira. Se você usar a expressão immediately, taxi immediately, vacate the runway expediting, ok? Livre a pista, agilizando. Vacate the runway immediately. São procedimentos diferentes. Quais são esses procedimentos? A fraseologia brasileira não explica e a internacional explica, e é o que nós vamos trabalhar aqui. Tá ok? Radiotelefonia é uma coisa que nós não estudamos e eu não consigo entender porque não estudamos radiotelefonia, preciso enfatizar isso. A radiotelefonia é um estudo que precede a fraseologia. Não se estuda a fraseologia sem estudar a radiotelefonia, tá ok? Mas nós vamos dar um exemplo aqui de uma aeronave que foi instruída pelo controlador de tráfego aéreo a descer para 2.400. 2400. E quando o piloto cotejou, replicou 400. Então a aeronave foi instruída a descer para 2.400 pés e o piloto entendeu 400. E esse to aqui, né, o piloto entendeu como uma preposição para 400 pés. Tá ok? E a aeronave que deveria voar 2.400 pés, uma aeronave 1747 cargueiro, ainda bem que era cargueiro, menos pessoas morreram, só morreram os tripulantes. E ela veio então e colidiu as obstáculos, no caso o terreno. E nós perguntamos, por que não se estuda radiotelefonia? Só voltar aqui um pouquinho, tá? Então, como é que nós transmitimos números de tal modo que o número junto com frequência não é conflitante?
antes de entrarmos em fraseologia, nós estudamos radiotelefonia. Então, fraseologia, nós já sabemos o que é fraseologia. Fraseologia é o estudo das regras de tráfego aéreo por intermédio das frases. Fraseologia é o estudo das regras de tráfego aéreo. Fraseologia é o estudo dos procedimentos de tráfego aéreo através das frases. Radiotelefonia é técnica de transmissão. Então, como é que eu transmito 2.400 pés? Tem uma maneira correta de transmitir para que o piloto não faça essa confusão. E clara, tá? Nós vimos lá que um dos princípios e fundamentos da fraseologia é a precisão. Então eu tenho que emitir um número de tal modo que seja preciso o entendimento para mim que estou transmitindo e para o piloto ou controlador que esteja entendendo. Então nós vamos ver o que é radiotelefonia, e um dos assuntos da radiotelefonia é a emissão, a técnica de transmissão de números. Então nós vamos ver como é que se transmite altitude, velocidade, teto e assim por diante. Existe uma técnica para evitar esses equívocos aqui. Okay? Eu faço essa pergunta, né? E repetimos. Então o que é a fraseologia? Emprego da fraseologia de tráfego aéreo. É o emprego, na realidade, das regras de tráfego aéreo. Tá ok? Conversação entre pilotos e controladores, tá? Existe também a fraseologia que não vai ser objeto desse estudo, a comunicação entre controladores. Então, o controlador do ACC Brasília com a Torre São José dos Campos, né? Nós tivemos o acidente, repito, 1907, voo 907 Legacy. Um dos problemas foi a comunicação entre o controlador de tráfego aéreo de Brasília, autorizando a aeronave, e o controlador de tráfego aéreo de São José dos Campos, que transmitiu a autorização. Mas nós não vamos nos ater a esses detalhes, mas os princípios e tudo aquilo que nós estudarmos dentro da fraseologia serve para a conversação entre pilotos e controladores, e a conversação entre controladores e também até entre pilotos e pilotos. A gente vai ver que é possível que a comunicação dentro da dinâmica do tráfego aéreo seja entre pilotos, né? É o caso de falha de comunicação, onde o controlador de tráfego aéreo não consegue falar com o piloto, ele pode pedir uma ponte para que os dois se comuniquem e um deles transmita para o controlador de tráfego aéreo. Nesse caso, nós teremos também a conversação entre pilotos, e os princípios são os mesmos que nós vamos apresentar. Ok, pessoal? O assunto é dinâmico, é muito interessante e bonito. Então eu convido vocês a conhecer também o nosso site e os nossos cursos, tá? Também estamos editando já um livro de fraseologia de tráfego aéreo. Temos no nosso site também o curso de ICAO, onde nós temos princípios e fundamentos da prova ICAO. Temos também um módulo que é formado muito interessante, que é glossário comentado, onde através de aulas eu explico ali quais são os termos técnicos e qual é a sua aplicação dentro do teste ICAO e também dentro da fraseologia de tráfego aéreo. E o outro módulo também é promovido pela EBIANC, que é a gramática comentada, onde eu apresento para vocês toda a gramática comentada dentro do teste ICAO, relacionando a fraseologia de tráfego aéreo e a comunicação entre piloto e controlador de tráfego aéreo. Para quaisquer dúvidas, entre em contato comigo, contato professorcalazans.com.br, onde nós vamos ali esclarecer suas dúvidas, e também nós temos o nosso curso ao vivo, online, onde nós treinamos fraseologia de tráfego aéreo com pilotos. Se for o seu interesse, faça contato conosco, terei o maior prazer de explicar esse curso. Ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo nessa aula. Te aguardo na próxima aula. Um abraço e tudo de bom.